Olá, galera do terceiro ano. Hoje, em nossa aula de Sociologia, nós iremos continuar estudando o capítulo 18, Desigualdades de várias ordens. Na nossa última aula, a gente estudou sobre desigualdade social, certo? Hoje, nós iremos estudar o termo mobilidade social e meritocracia. Bom, quando eu falo em mobilidade, eu estou falando de deslocamento, movimento na sociedade. Como é esse movimento na sociedade? Vamos ler aqui primeiro o conceito. Toda passagem de um indivíduo ou de um grupo de uma posição social para outra, de forma ascendente, descendente ou linear. Define-se como mobilidade social. Então vamos imaginar o seguinte: uma pessoa que nasceu em uma condição financeira baixa, né? Baixa renda, uma família pobre. E aí aquela pessoa conseguiu estudar bastante, se esforçar e hoje em dia ele tem uma boa condição econômica, né? Conseguiu ficar rico, digamos assim. Então houve uma movimentação social, uma mobilidade social, né? Deixou de ficar em uma classe social e subiu, ó, ascendeu para outra. Então isso foi uma mobilidade social vertical, de maneira ascendente, ele subiu a condição financeira dele. Antes, quando ele era pequeno, era pobre, hoje conseguiu uma condição social melhor. Mas também pode ser o contrário, né? Vamos imaginar uma pessoa que nasceu numa família rica e aí não soube administrar direito os bens ou então nos investimentos que foi feito, perdeu o dinheiro e aí desceu, ó, descendente. Ficou em uma outra classe social inferior. Também é de maneira vertical, mas inferior, ficou pobre. É uma mobilidade social. Já a mobilidade social horizontal, ó, é algo deitado, é como imagina assim, você é diretor de uma empresa e aí você saiu dessa empresa, foi trabalhar em uma outra empresa também sendo diretor. Então não mudou nada, mudou a empresa, mas continuou, né, digamos, no mesmo cargo. Certo? Ou então você se casou, pode ser também na parte de casamento, né? Você se casou, mas não mudou sua condição financeira. É uma mobilidade social de maneira horizontal, certo? É, hoje em dia, pessoal, existe, é muito comum essa mobilidade social, né? Mas antigamente não era permitido, certo? Se você for estudar um pouco sobre a cultura da Índia, certo? Do país, né? Da Índia, lá antigamente existiam as castas. Como é que era essa casta? Imagine que o seu pai era pedreiro. Então você também vai seguir essa mesma profissão. Também vai ser pedreiro. Seu filho também vai ser pedreiro. Não era permitido mudança de casta, ou seja, não era permitida essa mobilidade social, certo? Hoje, né, século XXI, tem pessoas que ainda tentam preservar isso lá, mas de acordo com a lei não é mais permitido, tá certo? Bom, e um outro conceito que nós temos é o conceito de meritocracia, certo? Quando eu falo em meritocracia, a palavra que vem em nossa cabeça é mérito, não é isso? Então é a ideia de que você vai conseguir algo de acordo com o seu mérito, com o seu esforço, sem precisar de uma ajuda externa, né? Vamos imaginar assim que você quer muito aquele emprego e você conhece uma pessoa ali dentro, então você pede para aquela pessoa mexer os palitinhos e colocar você, né? É errado. Então a ideia da meritocracia é você vai fazer uma prova, uma entrevista, e aí se você for bem naquela entrevista, naquela prova, você vai conseguir o emprego de acordo com o seu mérito. A ideia da meritocracia é que cada vez mais as pessoas sejam tratadas iguais, independente da condição financeira. Independente de se você passou sua vida toda estudando numa escola particular, o outro numa escola pública, os dois vão ter o mesmo direito de concorrer àquela vaga e vence o melhor. Essa é a ideia, certo? Mas se a gente for ver na prática, né, pessoal, nem sempre dá certo.
Porque vamos imaginar a realidade que nós estamos vivendo hoje em dia. Alguns têm toda uma infraestrutura para estudar, tem internet em casa, tem notebook, tem celular, né? Tem estrutura, um lugar próprio para estudar, em comparação com outros que, para acessar a internet, tem que se deslocar quilômetros, com um celular que não dá para abrir, né? Determinados aplicativos, sites. Então, assim, esse conceito de meritocracia, ele é muito, muito, muito debatido, né? Porque, infelizmente, nós estamos no século XXI, mas ainda existe uma grande desigualdade social. Então, esses três temas estão interligados. Eu vou ler só aqui para você o conceito, tá certo? Predominância dos que possuem méritos, predomínio das pessoas que são mais competentes, eficientes, trabalhadoras ou superiores intelectualmente. Então, não é puxar saco porque aquela pessoa é filha de um conhecido, vai conseguir o cargo. Não. Aqui na meritocracia você vai conseguir aquele cargo pelo seu mérito, pelo seu esforço. Tá bom? Agora nós iremos continuar fazendo uma leitura do livro didático, que eu vou dizer para vocês as páginas, e depois uma atividade. Bons estudos!